Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Mais um vídeo aqui novo no canal, aqui no YouTube para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto. Mas antes de eu começar o assunto, não esqueçam, já dá aquele likezão, likezão. Se você não segue o canal, siga o canal e compartilhe para pelo menos 3 amigos esse vídeo, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser legal aí para muita gente. Então, fica a dica. Vamos lá, então? Vou falar sobre um livro que é um clássico em economia. Um livro que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar, ou pelo menos já ouviu falar do autor. Trazer um livro, uma obra criada pelo alemão Karl Marx e Friedrich Engels. A obra chama-se O Manifesto Comunista. É uma obra que bordou muitos pensamentos, pensadores, e que traz uma ideia por trás muito forte. A ideia de que o trabalhador, a burguesia, mas calma, eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem o motivo de colocar esse vídeo no canal. Esse vídeo é um vídeo importante para a gente entender, sempre que nós formos argumentar com alguém, por mais que nós não concordemos com a pessoa, é necessário entender o ponto de vista dela. É necessário entender como que a pessoa pensa, até para a gente argumentar contra. Então, se você prefere, por exemplo, se você é mais de uma corrente mais de direita ou de esquerda, ou centro, não sei, nada impede que você pense ou entenda os argumentos daquela pessoa, os livros, as obras, justamente para fazer com que a gente possa argumentar melhor. Não se esqueça, não grite, argumente melhor. Vamos lá, então? O Manifesto Comunista é uma obra que é do século XIX. Foi publicada em 1848, então faz um tempinho que foi publicado, mas teve consequências enormes na Revolução Russa, 1917, assim como outras revoluções que ocorreram ao longo do mundo. Comunismo, as pessoas falam de comunismo, começam a tremer, ficar nervoso aquela coisa, meu Deus, e agora vai acabar com tudo? Então, vamos entender um pouco sobre essa ideia trazida pelo Marx num livro, numa obra que é até rápida de vocês lerem, o Manifesto Comunista, que a ideia é exatamente essa, mostrar para as pessoas a facilidade de uma obra dessa, para elas poderem entender. Você concorde ou não? Vamos ao vídeo então, vamos entender melhor o que ele quer falar, tá bom? O Manifesto Comunista vem através da ideia de o quê? O Marx observava a Inglaterra, então eu estava falando aqui do século XIX. A Inglaterra tinha começado o processo de revolução industrial. Que revolução industrial? É aquele processo que começa a vir a máquina a vapor, utilizada através do carvão mineral, por exemplo. Então, você começa a passar em um período em que muitas fábricas textis começam a produzir muita escala. É uma sociedade, lembrando aqui, pessoal, uma sociedade completamente diferente do que a gente vive hoje em dia. A Inglaterra, naquele momento, existiam crianças que trabalhavam em fábricas, pessoas trabalhavam mais de 60 horas por semana, os salários eram muito mais baixos e existia uma riqueza muito menor na Inglaterra. A Inglaterra não era aquela Inglaterra de hoje em dia. Então, é muito importante a gente frisar isso quando a gente compara obras para a gente entender. Então, mas uma coisa que, com certeza, até hoje a gente vê e a gente pensa, é porque alguns países, por exemplo, têm uma quantidade vasta de comida, outros países não têm tanta quantidade de comida. E quais são os fatores que fazem com que isso ocorra? Quais são os fatores que fazem com que países tenham uma quantidade enorme, um arsenal, vamos dizer, de pessoas, assim, uma quantidade enorme de pessoas que trabalham, outros países não. Outros países são menores e esses países usam mão de obras, por exemplo, usam tecnologia. Então, nessa minha discussão sobre essa obra do Marx, eu não vou falar só da obra do Marx, eu vou trazer para vocês, porque a ideia não é trazer um resumo 100% do livro. A ideia é a gente discutir, debater as ideias. Então, um dos pontos que o Marx trazia, que era muito importante, era o quê? Ele não permitia umas ideias do comunismo, que ele dizia que um dos motivos maiores da exploração era a ideia da propriedade privada, ou seja, ele dizia que quando as pessoas tinham propriedade privada, aquilo era a fonte maior de exploração, porque era uma coisa escassa, e as pessoas que tinham controle daquilo tinham poder sobre outras que não tinham a propriedade privada, assim como tinha, por exemplo, as fábricas, por exemplo, que eram os industriais, que nessa época eram conhecidos como os burgueses. Então, segundo a filosofia do Marx, houve a Europa, quando a gente pensa um pouco de transição entre regimes,
O feudalismo, que era aquela ideia do senhor feudal, aqueles filmes que a gente viu antigos, né, que tinha um feudo, que tinha um senhor que protegia as pessoas, e tinha os servos. Então, aquilo era uma sociedade estamental. O que significa isso? Significa que a pessoa que era um servo seria sempre um servo. A pessoa que era o senhor feudal seria sempre o senhor feudal e nunca perderia aquele título de nobreza. Quando quebra-se e se faz uma transição do feudalismo dessa ideia para um regime capitalista, você cria uma outra pessoa intermediária, que é o burguês, que é aquela pessoa que em tese poderia ser um nobre, ou poderia ser em tese um campesino, um servo, que era anteriormente, que ele poderia produzir com aquele dinheiro, poderia investir. Aí vem a ideia do risco, aí vem a ideia de você poder investir, de você assumir e acumular capital com isso. E essa que é a ideia que o Marx, vamos dizer assim, não que ele lutava contra, mas ele dizia que o capital era um controle econômico que tinha influência direta no controle político, ou seja, quem tinha um controle econômico, quem tinha os bens de produção, detinha o regime, controle político da situação.